no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versículos 23 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então, queridos, nesta manhã, a palavra para o nosso coração nesta manhã parte desta interrogação dos apóstolos, dos discípulos. Então, quem pode ser salvo? Meus queridos, se nós formos olhar esse discurso, essa oração do Senhor Jesus, nós vamos perceber que ele estava há poucos instantes conversando com aquele jovem rico. Era uma situação onde o Senhor Jesus Cristo se apropriou daquela situação para ali deixar um ensino, uma instrução. O jovem rico, que não lhe faltava materialmente nada, temia pela sua salvação. Enquanto eu vejo hoje pessoas nos nossos dias que não estão nem aí, não estão preocupadas com relação à sua salvação. Outras pessoas que acham assim: depois que eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Eles não entendem o mistério da existência do ser. A existência do ser não é apenas aqui. Nós não temos uma vida apenas terrena. Nós temos uma vida também imaterial, que nós chamamos de espiritual, que ela poderá dar continuidade, dar sequência após esta vida terrena no reino de Deus, na presença de Deus. Agora, óbvio que isso é uma coisa da qual nós não podemos provar cientificamente, isso é uma questão de fé, e tem pessoas que não têm fé suficiente para acreditar numa existência após a morte. Para muitas pessoas, a existência é apenas terrena. Depois que eu morrer, depois que eu estiver morto, pode jogar em qualquer canto, porque eles não percebem, não acreditam numa existência após a morte. Tudo bem, você tem o direito de acreditar em quem você quiser, no que você quiser. Mas o fato de você não acreditar não faz com que isto seja uma realidade. Não torna isso uma mentira. Não torna isso uma lenda. Não, isto é fato. Jesus Cristo, ele poderia ter se apropriado dessa conversa com o jovem rico, que temia pela salvação da sua alma, e Jesus poderia ter dito para ele: jovem, não se preocupe com a questão da sua alma, porque, na verdade, você vai morrer e não vai existir mais. Você vai morrer e acabou-se. Não, Jesus Cristo não levou para esse caminho. Por quê? Porque ele já tem dito, tem ensinado, ele já tem vindo com este propósito ao mundo, de nos salvar dos nossos pecados. Em João capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para os que nele crê não morram, mas tenham a vida eterna. Então Jesus, mais do que ninguém, mais do que eu, mais do que você, sabe de que existe uma vida eterna.
E esta vida eterna é exatamente com ele, até porque ele já veio de lá. Então ninguém tem muito mais propriedade de falar sobre a vida do outro lado do que o próprio Cristo. E ele não retrucou, ele não tirou aquele jovem do foco da vida eterna, porque esta é fato. Para aqueles que creem em Jesus, de fato, a vida eterna é com Deus e é adentrando ao reino de Deus que estaremos para sempre com Jesus. Ponto. A questão aqui, no discurso com o jovem, é porque o jovem, ele era religioso, ele era uma pessoa que conhecia os mandamentos e ele havia guardado os mandamentos. Mas Jesus Cristo encontrou um problema no coração desse jovem. Ele tinha um Deus que ocupava o seu coração. Ele já tinha um Senhor que ocupava o seu coração. E Jesus queria resolver o problema dele. Essa instrução do Senhor aqui não serve para mim ou para você que não tem este mesmo problema. Se você tem esse mesmo problema, então a receita é a mesma. A medicação, a prescrição é a mesma. Mas o que Jesus Cristo fala aqui com o jovem é algo que ele identificou no coração desse jovem. Esse jovem era apegado, ele era submisso ao dinheiro. Esse jovem, ele tinha um amor ao dinheiro. O dinheiro ocupava um espaço relevante dentro do seu coração. Esse espaço este que era para o Senhor Jesus estar, que era para Deus estar, e quem estava era o dinheiro. Interessante que Jesus Cristo vai direto à raiz do problema. Diz, olha, então não te falta muita coisa não. Para você entrar no reino de Deus, tá bem facinho de você resolver. Você vende tudo que você tem. Veja bem, Jesus Cristo não manda ele dar tudo que tem. Ele manda vender. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo sabia que o problema dele era com relação ao dinheiro. E em medida que ele fosse vendendo tudo quanto tinha, ele iria estar recebendo muitos valores, muito dinheiro em espécie. E Jesus Cristo depois diz, olha, você vende tudo quanto você tem e depois você pega esse dinheiro todinho que você juntou, que você, apurou neste processo de vender tudo, aí você pega aquela sacola cheia de dinheiro e você dá todinha aos pobres. Meu irmão, pense num bocado ruim de engolir. Foi esse que Jesus passou, foi esta lição que Jesus passou para aquele jovem. Porque ele estava apegado ao dinheiro. Ele talvez pudesse ficar até sem algum bem material, porque quem é rico, ele hoje em dia está com uma Hilux, amanhã está com um carro mais caro ainda. Essas coisas materiais não têm muito valor, mas a questão é o dinheiro. Por isso que o dinheiro acaba se tornando um senhor na vida de muitas pessoas. Por isso que Cristo vai instruir em outra passagem. Vos preocupeis, ou seja, vocês devem escolher a quem servir. Vocês não podem servir a dois senhores. Escolhei a quem servir, a Deus ou ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro acaba se tornando na vida de muitas pessoas um Deus também, um Senhor também. E nós não podemos ter dois senhores. Então aquele jovem frustrado, ele bate em retirada, triste, sabendo que para ele ia ser muito difícil. E Jesus avalia exatamente esta condição do coração dele. Jesus avalia. Aí Jesus vai dizer para os seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Como é difícil. Exatamente por causa disso. Por causa que eles querem entrar no reino de Deus, mas para se entrar no reino de Deus, precisa se submeter ao senhorio de Cristo. Deus e o Senhor Jesus Cristo são os senhores. E é como um carro, não pode ter duas pessoas sentadas ao mesmo tempo na poltrona do motorista ali, segurando no volante, e no manche, nos câmbios, etc., nos instrumentos
de controle daquele veículo. Não pode. Você está entendendo? Não pode. As pessoas têm que escolher a quem servir. Então ele foi embora. Daí ele começa a falar com os seus discípulos, que os discípulos estavam ali ouvindo essa conversa. Os discípulos estavam ali sendo testemunhas daquela cena e estavam como que admirados da pedagogia de Jesus. E Jesus vai dizer como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Aí Jesus Cristo usa uma metáfora que faz até aos ouvidos e ao nosso pensar, fazer com que aquilo se torne impossível. Ou seja, o que Jesus coloca aqui. Ele diz, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram ali refletindo essa metáfora e imaginando que, ora, isto não é apenas algo difícil, isto é impossível. Como passará um camelo pelo buraco de uma agulha? E alguns historiadores, até para, digamos assim, amenizar mais ainda esta situação, eles falam que no tempo antigo, né, principalmente em Jerusalém, que havia aquela porta grande, aonde passavam as carruagens, as caravanas e a multidão, havia sempre uma portinha à direita ou à esquerda, né, uma portinha chamada de agulha, que era uma portinha pequena, por onde os soldados deixavam passar as pessoas que vinham sozinhas e as pessoas que necessitavam de uma revista ou de uma inspeção mais minuciosa. Então tinha aquela portinha ali. Só que naquela portinha não dava para passar um camelo. Não dava para passar. Então passava um jumentinho, passava uma pessoa ali imprensadinha e tal, mas não dava para passar um camelo. E talvez Jesus tenha usado essa expressão, essa figura de agulha, não pensando, ele talvez, na questão da agulha de mão, da agulha de costura. Mas isso são coisas que, mesmo sendo a questão da portinha pequena ao lado da porta, ou sendo a agulha de mão, de qualquer forma, quem escuta isto, olha só, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso já gera na nossa mente uma coisa chamada de impossibilidade. Daí muitas pessoas dizerem, é impossível, então, um rico se salvar. Então, teremos que viver uma vida sempre pobres. Nós não podemos pensar em enricar e quando a riqueza estiver se aproximando de nós, nós devemos expurgá-la de nós. Por quê? Porque ser rico é sinônimo de ser condenado. É isso que Jesus está falando? Não. Jesus não está falando disso. Jesus está criando aqui uma situação para dar uma outra pedagogia. Jesus Cristo está dizendo aqui, os ricos, eles terão muita dificuldade de passar, ou seja, de adentrar ao reino de Deus. Porque eles estão presos, estão subservientes, eles estão sob a égide do dinheiro, da riqueza, do poder. Agora ele vai concluindo, ensinando, porque os discípulos agora ficam preocupados. Os discípulos dizem, então quem pode ser salvo? Quem pode? Podemos pensar numa figura, digamos, dos nossos dias. Bill Gates, por exemplo, ele não pode ser salvo porque é rico. O Mark Zuckerberg, né, o cara do Facebook, não pode ser salvo porque é rico? Pode sim. Tanto Bill Gates, quanto o Mark Zuckerberg, quanto você que me escuta, que é empresário, que sabe que gerencia muitos milhões aí, você pode ser salvo. Agora, sabe como? Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Do ponto de vista humano,
é impossível. Porque você não consegue, sabe, pegar o que você tem ali materialmente, aquele dinheiro que está ali, possivelmente até construído com dignidade, alcançado com o suor do trabalho, fruto da sua inteligência profissional. Você batalhou, você se esforçou, se esmerou, enriqueceu, ficou rico. Mas agora, essa não é a questão. A questão é, porque você tem a riqueza, esta riqueza vai comprar um lugar para você no reino dos céus? Não, não vai. Ela não vai servir de nada no reino dos céus. Inclusive, pode até atrapalhar a sua entrada no reino dos céus. É exatamente este o ponto que Jesus está a nos falar nesta manhã. Ele disse assim, Jesus olhou atentamente para os discípulos e disse, olha, para as pessoas, para os homens, realmente, isto é impossível. Como passará um camelo no fundo de uma agulha? Como passará? É impossível. Como um rico se desfazer de todas as suas riquezas para seguir a Jesus? Esse se desfazer, queridos, não é do ponto de vista material, é do ponto de vista espiritual. Se desfazer é você passar a ser o senhor da sua riqueza e não mais o servo. Se desfazer é você virar o jogo. Você sabe aquela história do senhor e do escravo, aonde aquela vida de subserviência, ela pode ser invertida. Você passar a ser o senhor e não mais o escravo daquele contexto. O que Jesus Cristo está dizendo, você que é rico, passa a ser senhor do seu dinheiro, da sua riqueza, da sua empresa, do seu empreendimento. Seja o senhor, seja o dono, seja o líder, mas não seja o escravo. Não viva em função do seu dinheiro, não viva em função do seu trabalho, não viva em função da sua riqueza, porque nem só de pão ou do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As riquezas, elas podem até nos ajudar, mas podem muito nos atrapalhar a chegarmos ao reino dos céus. E você que me escuta nesta noite, entenda, aliás, nesta manhã, entenda. Aquilo que para o homem é impossível, contudo, todavia, para Deus, nada, não apenas isso, mas nada é impossível. Deus pode ajudar você na administração da sua empresa, na administração dos seus bens. E aqui nós citamos algumas pessoas que são top no que se refere ao status de rico, né? Mas trazendo isso para um nível mais próximo de nós, você que está em fase muito progressiva na sua empresa, você que está, até mesmo aqui em São Amédio, nós vemos pessoas que são prósperas nas atividades que desenvolvem, mas pouco a pouco, e em medida que eles vão crescendo profissionalmente, vai se melhorando o lucro, vai se melhorando a vida, a qualidade de vida, elas vão, ao invés de serem mais livres e terem vidas mais confortáveis, muito pelo contrário, vão se tornando pessoas muito mais presas, muito mais desconfortáveis. A riqueza, os bens materiais, o acesso ao dinheiro e a facilidade, muitas das vezes são, para muitos, né, o caminho do fracasso, o caminho da derrota. Começa a se destruir relacionamentos. Quantos casais, né, que nós conhecemos, que lá no passado, enquanto namoravam e nos primeiros anos do seu matrimônio, do seu casamento, viviam felizes, amavam um ao outro, viviam um em função de fazer o outro feliz. E começaram a investir, e começaram a trabalhar, e foram prosperando. E quando um começa a prosperar, a pegar no dinheiro,
aí começam os problemas. E aí não se tem mais tempo de investir no outro. Porque todo o tempo que a pessoa tem é para investir no seu comércio, na sua vida profissional, aí não tem mais tempo para filhos, não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para a igreja. Quantos irmãos que estavam anteriormente nos bancos das igrejas, sentados ali sendo alimentados com a palavra de Deus, e hoje estão dispersos pelo mundo afora em busca de dinheiro. Alguns conseguirão, mesmo de uma maneira bem fraca, ainda conseguirão se alimentar da palavra de Deus. Muitos, aonde estão em alguma cidade, ainda vão procurar um lugar para orar, para conversar com Deus, para ser alimentado. Outros, devido às grandes responsabilidades dentro do seu empreendimento, eles não vão ter mais tempo. E com isso, a carne, ela vai crescendo, ela vai ganhando prestígio, enquanto que a vida espiritual vai entrando num estado de decadência. A pessoa vai se enfraquecendo, porque existe também a inanição espiritual. Pessoas que não se alimentam da palavra de Deus, elas espiritualmente vão sentindo a necessidade do alimento e, por não ter, vão ficando com aquele processo de inanição progressiva. A cada dia mais, elas vão se entrando em estado de decomposição, porque já morreram, precisam serem revitalizadas. Estão apenas se decompondo espiritualmente. Tudo aquilo que foi construído anteriormente pode desmoronar a qualquer instante. Então, meus queridos, nesse contexto aqui que nós estamos a falar, não sei qual é o nível, o grau ou a circunstância que você está vivendo. Uma coisa é certa: para Deus não existe impossível. Você pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus, até rico. Até, eu vou usar uma expressão aqui bem nordestina, até podre de rico, você pode entrar no reino dos céus. Contanto que o teu Senhor seja Deus e não mais a tua riqueza. Contanto que você deixe de servir ao dinheiro e servir a você mesmo e passe a servir a Deus. Nós vamos ver aqui, ainda tem um tempo aqui, para ilustrar ainda melhor, Jesus no versículo 29, Jesus ele diz assim: olha, eu garanto a vocês que todos os que deixaram sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, seus filhos, ou até propriedades, por minha causa, e por causa das boas novas, ou seja, por causa do evangelho, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, mais irmãos, irmãs, filhos, propriedade, tal. Aí ele coloca ainda uma situação ainda, ó, com perseguição. E no mundo futuro, terão a vida eterna. Queridos, veja bem o que Jesus Cristo está nos falando aqui. Ah, eu deixei tanta coisa para seguir a Jesus. Você precisa deixar. Deixar não é largar a pessoa, mas tirar aquela pessoa do lugar que está no seu coração. Deixar pai, mãe, filho, não é abandonar fisicamente, mas abandonar a ideologia. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu conheço pessoas que não podem ser crentes hoje, porque o pai e a mãe proíbem. Você não é para ser crente, você não é para ser evangélico, porque eu sou católica, e seu pai era católico, seu avô era católico, todo mundo aqui era católico, e você tem que ficar católico também. Isso é deixar pai e mãe por causa do evangelho. Você chegar para sua mãe e dizer: mãe, eu te amo,
E eu sempre estarei aqui à sua disposição para lhe servir. Não para ser servido, para servir. Mas a minha fé é algo individual. Deixar pai e mãe é nesse contexto ideológico de fé. Vocês fiquem à vontade, querem seguir na fé de vocês, sigam. Mas eu não posso fugir ou não posso negar aquilo que a minha consciência me diz. Tem pessoas que a consciência deles dizem o caminho certo é por aqui, mas eles vão por ali por causa de amigos, por causa de pai, por causa de mãe. Essas pessoas não herdarão a vida eterna. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus, porque não estão dispostas a abandonar algo por causa de Cristo. Igualmente, o jovem rico. O jovem rico estava preso ao dinheiro. E tem muitas pessoas que não podem seguir a Jesus como Jesus quer, porque tem muita gente dizendo que segue a Jesus do jeito dele, na maneira dele. Mas se ele pensa que está seguindo a Jesus, quando chegar naquele grandioso dia, ele vai dizer, mas Jesus, em teu nome, olha, em teu nome eu fiz tantas coisas. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque não é você escolher o modelo, o jeito que você vai seguir a Jesus, não. Você tem que seguir a Jesus conforme diz o Evangelho, conforme diz as Escrituras, conforme o próprio Cristo determinou, ele já delineou como seria o modo operante do crente, daquele que lhe serve, daquele que quer ser seu discípulo. Então é necessário nós nos adequarmos ao Evangelho e não queremos adequarmos o Evangelho a nós, ao nosso bel prazer, ao nosso jeito de pensar, nosso jeito de ser. Não, nós que temos que nos adequar ao Evangelho. E nesse contexto, tem muitas coisas que nós precisamos dizer basta, tem muitas coisas que nós precisamos dizer não. As nossas vontades, os nossos desejos e aquelas pessoas, mesmo próximas de nós, pai, mãe, irmãos, família, se elas têm uma ideologia, uma fé diferente da nossa, nós devemos deixar eles. Ou seja, esse deixar aqui não é abandonar parentes, abandonar mãe nas suas necessidades, não. Não. Você pode ajudar sua mãe, viver com ela, cuidar dela, fazer tudo por ela. Mas você só não pode deixar de servir a Jesus conforme Jesus quer, por causa de pai, por causa de mãe, por causa de filho. Eu conheço mães, pais que vivem oprimidos dentro de suas casas, porque seus filhos não permitem que eles se tornem servos de Jesus. E daí o mesmo contexto se aplica. Jesus não está falando aqui apenas para os filhos abandonar os pais, mas também, olha o texto, mas também mães e filhos. Você que é mãe, você que é pai, e seus filhos lhe proíbem de seguir a Jesus, deixe eles. Você chega para os seus filhos e tem uma conversa, olha, meus filhos, vocês querem ser da religião que vocês querem? Podem ir para lá. Agora eu vou seguir a Jesus, conforme diz a Escritura, conforme diz a palavra de Deus. E outro sentido, Jesus coloca aqui também até as propriedades, até também os bens materiais que temos. Porque tem muitas pessoas que, em virtude de uma empresa, de um patrimônio, de algo material que ele adquiriu, ele diz, eu não posso, Jesus, te servir. Eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de me reunir com vocês, eu não tenho tempo de estar junto com os irmãos ali para ler a palavra, para estudar a palavra, para orar. Eu não tenho tempo de prestar um culto a Deus. Meu irmão, se você não tem tempo, pare. Deixe esse emprego maldito, deixe essa empresa amaldiçoada. Ela te dá dinheiro, mas não te dá a paz que você precisa. Este jovem rico chegou para Jesus, rico, ele tinha dinheiro, ele tinha condições financeiras, mas não tinha paz de espírito. Ele sabia que na hora que morresse, ele poderia ir para a eternidade condenado, sem salvação da sua alma. Em outra passagem, o Evangelho nos chama a olharmos para as riquezas
diferente. Olhar para elas e perceber que elas podem ser destruídas, consumidas pelas traças. Mas existe um tesouro que nós podemos ter no céu, que as traças não corroem. Tem uma outra passagem onde uma determinada pessoa, ela conquistou muitos bens, conquistou um patrimônio grande, excelente, daqui a pouco ela juntou em celeiros muita coisa, era uma pessoa riquíssima, aí ela olhou para si, colocou uma rede e ficou ali relaxando e refletindo. Eita, como eu sou rico! Eu tenho bens para muito tempo, agora eu vou só descansar e relaxar. O Evangelho vem nos impactar dizendo, louco! E se hoje pedires a tua alma, o que tu tens preparado? Então, queridos, era a mesma inquietação daquele jovem. Estava preso ao dinheiro. Jesus Cristo aqui, no discurso dele com os discípulos, abrange ainda mais o nosso apego. Estamos apegados a muitas coisas, a bens materiais, a pessoas, a namoro. Tem pessoas namorando com fulano, com beltrano, e aí não podem ser crentes, não podem seguir a Jesus, porque o outro não quer, porque o outro não permite. Deixe eles por causa do Evangelho. É melhor você ficar solteiro e entrar no reino dos céus, do que você, sabe, namorar, noivar, casar, ter muitos filhos e ir para o inferno. Porque o céu é o lugar dos salvos. O inferno é o lugar dos condenados. E não se deixe enganar. Assim como existe Deus, existe o diabo. Assim como existe o céu, existe o inferno. Assim como Jesus Cristo veio para salvar aqueles que crê nele, os que não crê serão condenados. Assim como a salvação é eterna, a condenação também é eterna. A decisão, você e eu tomamos hoje. Amém, queridos? Que esta palavra encontre lugar no teu coração. Que Deus, de uma maneira toda especial, possa ter falado contigo e que você receba e abrace o alerta de Deus nesta manhã. Quero convidar você a estar conosco aqui na Igreja Batista, em São Mamede, no Jardim Planalto, todas as quintas e domingos. Sempre nossos cultos começam às 7h30 da noite. Você é o nosso convidado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até quarta-feira que vem, se o Senhor Jesus nos permitir. Tchau, tchau, povo de Deus!